desprezo a Deus tem o seu princípio na rebeldia daquele que denominamos Lúcifer, quando este não quis mais submeter-se à soberania divina. Depois disso, nós precisamos destacar o desprezo a Deus por parte de Adão e Eva, quando estes agiram em desobediência à voz do Criador, desprezando assim o próprio Deus, a sua vontade, o seu plano perfeito. E a partir da queda do homem, o pecado entrou no mundo e é exatamente o pecado que caracteriza o desprezo a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, parafraseando Santo Agostinho, afirma que o pecado é, portanto, o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E lá em Gênesis, nós já encontramos o relato de uma humanidade pecaminosa, corrompida, que desprezou o próprio Deus, desprezou a pregação de um homem justo chamado Noé, pois 2 Pedro capítulo 2, verso 5 diz que Noé era um pregador da justiça, e o desprezo a Deus persistiu ao longo da história, ao ponto de, em 2 Crônicas capítulo 36, verso 15, a palavra de Deus dizer: em vão o Senhor Deus de seus pais lhes tinha enviado por meio de seus mensageiros avisos sobre avisos, pois tinha compaixão de seu povo e de sua própria habitação. Eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselhos e riam de seus profetas. Por isso que também a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 53, verso 1, quem deu crédito à nossa pregação? Eu preciso destacar aqui o desprezo a Jesus, o esperado Messias. E as profecias do Antigo Testamento já apontavam isso. Em Isaías capítulo 53, no verso 3, naquele texto messiânico está escrito que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E Jesus nasce. E em João capítulo 1, verso 11, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João capítulo 3, verso 19 diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E então Jesus começa o seu ministério. E quando ele vai pregar na sua própria terra, ele é rejeitado. Pois em Marcos capítulo de número 6, verso 4, Jesus disse assim: um profeta só é desprezado na sua pátria. E diz versículo 5, não pôde fazer ali milagre algum, curou apenas alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. E o versículo 6 diz assim, admirava-se ele da desconfiança deles e ensinando percorria as aldeias circunvizinhas. E Jesus prossegue o seu ministério, mas ele já tinha plena convicção de que seria muito rejeitado, pois em Mateus capítulo 21, verso 42, ele cita o Salmo 117, 22, atribuindo as palavras desse versículo a si mesmo, quando estas diziam que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Em Lucas capítulo 17, 25 e em Marcos capítulo 9, 12, Jesus volta a dizer que o Filho do Homem deveria sofrer muito e também ser desprezado pelos homens. E assim aconteceu de fato. Mas não só Jesus sabia que seria rejeitado e de fato foi rejeitado, mas ele também sabia que os seus enviados seriam e de fato também foram desprezados por parte de muitos. Por isso mesmo Jesus os alertou sobre essa realidade. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 10, Jesus disse que eles seriam muito perseguidos. Em Lucas capítulo 10, verso 10, Jesus diz que quando eles entrassem numa cidade e ali houvesse rejeição por parte daquela cidade a eles e ao anúncio que eles haviam feito, que eles sacudissem a poeira dos pés ao saírem daquela cidade. Jesus, em Lucas também no capítulo 10, verso 16, diz: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem rejeita aquele que é enviado de Cristo está rejeitando o próprio Cristo e, consequentemente, rejeitando a Deus. E quando nós seguimos lendo as Sagradas Escrituras, nós encontramos lá na frente, em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo faz uma tremenda pregação em Atenas e ele recebe rejeição por parte de muitos ali, graças a Deus que muitos creram naquela palavra, mas em
Atos 17:32, a palavra de Deus diz que muitos disseram: nós te ouviremos, Paulo, em outra ocasião. E esse mesmo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 1 seguinte, ele faz algumas exortações a respeito da pureza, a respeito da caridade e a respeito do trabalho. E no versículo 8 ele diz assim: por conseguinte, desprezar estes preceitos, os quais eu escrevi a vocês, é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Paulo está dizendo: quem despreza a palavra está desprezando a Deus. É necessário que nós possamos ter no fundo do nosso coração a seriedade do que Deus está nos oferecendo e assim não façamos pouco caso do que Deus tem para cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 13, verso 13, assim: quem menospreza a palavra se perderá, quem respeita o preceito será recompensado. E não só o desprezo diretamente a Deus se constitui pecado, mas desprezar o outro também é pecado. Provérbios, capítulo de número 14, verso 21, diz assim: aquele que despreza o próximo comete pecado. E o pecado se torna mais grave ainda quando o desprezo é contra um familiar. Deuteronômio, capítulo 27, verso 16, diz assim: maldito seja aquele que despreza o seu pai e que despreza a sua mãe. Quem despreza, sendo esse que faz o mal, que humilha, que é indiferente. Então, que não desprezemos ninguém, mas pelo contrário, façamos o bem, ajudemos, levemos o evangelho, acolhamos. E nós precisamos entender que se nós desprezamos Deus, desprezamos sua palavra, desprezamos aquilo que Ele tem para nós, naquele dia, nós também seremos desprezados. Mas se o acolhemos, acolhemos sua palavra, nós naquele dia também seremos acolhidos por Ele. Então, que nós não façamos parte desse grupo que despreza a Deus e tudo que diz respeito a Deus, mas que façamos parte desses de coração aberto, que acolhem Deus e que acolhem tudo o que Deus tem para nós, inclusive a sua salvação. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.